Olá, meu nome é André Vitor. Volta, Carlos. Oi, meu nome é André Vitor e eu odeio começar vídeos. Nunca tenho um bom cumprimento. Tá bom assim pra você? Tá ótimo, amor. Quem não me conhece, meu nome é André Vitor e esse é o meu vídeo de 2 meses em T. A minha ideia, quando eu comecei o canal, era gravar a cada 15 dias, ou pelo menos a cada um mês, pra ir relatando um pouquinho as mudanças físicas, psicológicas e na minha vida durante esse processo de transição. Só que como muita coisa aconteceu durante esses 2 meses, eu não consegui parar pra gravar o vídeo. Porque por mais que o vídeo tenha 10, 20 minutos, acaba levando muito mais tempo, porque só pra eu gravar esse vídeo já foram pelo menos umas 30 tentativas. É um horror olhar pra um celular e falar como se você estivesse falando com alguém. Não vai ter cortes. Enfim, pra explicar um pouquinho o que aconteceu durante esses 2 meses, eu vou tentar segmentar um pouquinho em tópicos, começando pelas mudanças físicas. Logo depois da primeira dose, a primeira semana foi uma loucura. Eu ficava olhando no espelho, procurando cada pequena mudança e bem ansioso, querendo que já fizesse efeito e tal. E fiquei muito procurando pelo em ovo. Mas durante a primeira semana pouca coisa aconteceu. Eu acho que teve uma leve mudança no meu semblante, mas nada que desse pra delimitar o que aconteceu. E começou a ter pequenas alterações na minha voz. Mas parecia que eu tava rouco, sabe? Era a voz de quando eu acordava. Só que ela ficava por mais tempo durante o dia. Lá pela segunda semana, eu comecei a ter um pouquinho mais de oleosidade na pele, mas nada muito grave. E eu considero que eu não tive essa alteração muito grande de nascer muita espinha ou ter muita oleosidade, porque durante a minha primeira adolescência eu tive muita espinha. Então eu fiz um tratamento com Roacutan e isso diminuiu muito a oleosidade da minha pele. Então acredito que essa não vai ser uma mudança que eu vou passar tão forte. Na segunda semana eu já comecei a ter mudanças muito fortes com relação ao libido. E alguns meninos trans eles ficam muito em dúvida se esse aumento de libido se deve à diminuição da disforia ou se tem a ver com hormônio. Na minha opinião, tem a ver com hormônio sim, porque não tinha tido nenhuma mudança corporal que justificasse uma mudança de autoimagem e nem nada significativo psicologicamente que tivesse levado a isso. E além disso, essa mudança na libido, ela foi acompanhada por uma mudança muito grande na genitália, assim, que até agora foi a maior mudança, que é que vocês não podem ver. E aí teve essa alteração e começou aos poucos a aumentar os meus pelos faciais. Só que daí eu tenho uma dúvida se isso tem a ver com a testosterona ou tem a ver com o minoxidil, que é um produto próprio, né, pra aumentar os pelos. E eu comecei a passar a partir da primeira semana que eu tomei a testosterona. Então eu não sei qual dos dois, ou se são os dois combinados que trouxeram essa mudança. A voz ela foi mudando mais gradativamente, assim que foi a mudança mais contínua que eu vi. Isso e a mudança na libido, na percepção do meu corpo de modo geral. Eu vi vários vídeos, né, que os meninos trans fazem. E eles falam que tem uma mudança na textura da mão, e eu acho que essa mudança não aconteceu comigo, porque como eu já trabalhava de faz tudo, então a minha mão ela já tinha engrossado antes. Então eu acho que muitas mudanças que alguns meninos trans passam quando começam a usar T, eu não passei porque eu já tinha passado de outra forma, como essa questão de engrossar a mão, do aumento dos pelos corporais, porque como eu já não me depilava há muitos anos, então os meus pelos eles já eram um pouquinho mais fortes, assim. Outra mudança também foi na temperatura corporal, eu comecei a ter muito mais calor, e isso eu não sei se deve à testosterona ou ao fato de eu estar entrando na menopausa. Eu sei também que a primeira semana em T coincidiu com a minha ovulação, e essa semana foi muito doida, assim, é a melhor definição, porque eu tinha muito altos e baixos, assim, de humores, porque eu acho que tinham 2 hormônios contrastantes muito fortes agindo ali, e na época eu lembro que eu fiquei bem preocupado que isso fosse ser uma constante, mas isso passou na segunda, terceira semana. Então toda essa coisa de que homem é mais violento por causa da testosterona, isso daí é papo furado de cara que não quer rever privilégio.
porque eu não sinto essa mudança na questão de ser mais agressivo. Eu acho que pelo contrário, eu acho que a testosterona ela funciona de uma forma mais constante, então existe bem menos pico hormonal. Então eu me sinto com muito menos alteração de humor, desde que eu comecei o processo de transição. Mas isso eu também não sei afirmar se é por causa do hormônio ou também por causa da terapia e de várias outras coisas que estão acontecendo na minha vida. Mas de modo geral, eu não vejo essa mudança num comportamento agressivo ou nada do gênero. Eu comecei tomando de 21 em 21 dias. E aí quando eu terminei de tomar as primeiras 3 doses, eu voltei na endócrino e falei que eu tava sentindo que as mudanças estavam muito lentas, assim, que eu tava só com um pouco de oleosidade na pele e minha voz tava mudando um pouco e tava aumentando um pouco os pelos, mas era basicamente isso que tinha acontecido. Eu acho que, em partes, até por isso eu não animei muito de fazer o vídeo de um mês, porque às vezes quando eu assistia os vídeos dos outros meninos trans, parece que tanta coisa tinha acontecido com eles e comigo não tinha acontecido basicamente nada, sabe? Durante o primeiro 1 mês e meio. E aí ela alterou a dose de 21 em 21 dias para 15 a 15 dias. E aí eu acho que como o decaposteron, a primeira semana ele dá um pico de hormônio, a segunda ele estabiliza e depois ele começa uma queda, como eu tirei essa semana de queda, eu acho que começou a potencializar um pouco mais o efeito. E desde que eu mudei para 15 em 15 dias, eu tô vendo mudanças mais efetivas. A minha voz agora eu sinto que ela engrossou mesmo, porque antes ela tava rouca, agora ela engrossou. Os pelos faciais, eu não sei quanto que dá pra ver no vídeo, mas eles aumentaram muito, tipo, nas 2 últimas semanas, muito, aumentaram demais. Eu tenho sentido muita mudança na musculatura também, tipo, meu braço aumentou muito. E é isso, tipo, de novo, várias pessoas, assim, que começam o processo de transição falam que se sentem mais fortes, mas eu já trabalhava carregando peso, já praticava muito exercício, então acho que essa mudança pra mim foi mais sutil. Da mesma forma que a redistribuição de gordura, porque por algum motivo eu nunca tive bunda e nunca tive cintura. A única coisa que eu tinha era o peito, que ele já tá diminuindo, mas é bem gradativo. E, paradoxalmente, a minha bunda aumentou. Não sei o que aconteceu, que agora começou a ter gordura na minha bunda. Então, tá uma redistribuição de gordura no meu corpo, mas ainda tá meio doido. Mas eu me sinto um pouco mais forte. Tipo, quando eu tava fazendo a mudança, né, porque tem isso também, nesse meio tempo, eu não só tô querendo mudar aí fisicamente, mas tô mudando de casa. E eu fui pegar um vidro temperado que eu só tinha pegado alguns meses antes e que eu achei ele muito difícil de levantar na época. E quando eu fui levantar dessa vez, eu achei ele bem mais leve. Então eu tenho sentido o aumento dessa força física também, de conseguir aguentar o peso do meu próprio corpo nos braços, coisas que eu não conseguia. Uma maior aderência na mão, apesar da minha mão, igual eu disse, já ser grossa desde antes, pelo trabalho que eu fazia, eu sinto uma maior aderência. Então, sabe essa história de que cara tem mais facilidade de abrir pote de palmito? Eu acho que tem um pouco disso, uma mudança na aderência da mão e no tamanho da mão. Os meus dedos, eles cresceram um pouco e engordaram. E isso muda um pouquinho o tato, né? É meio esquisito. Tipo, essas coisas que na minha cabeça eram tão sedimentadas e hoje eu vejo que é derivado de uma percepção física. De mudança física também, que aconteceu aí nas últimas semanas, o meu rosto eu vejo que ele começou a mudar muito, mas eu também eu engordei muito, eu ganhei bastante peso, porque eu não consigo parar de comer, eu não consigo parar de dormir, tipo, eu tô me sentindo um urso indo pra hibernação. É realmente uma nova adolescência, sabe? Às vezes eu não tenho vontade de sair do quarto, eu quero dormir o dia todo e não consigo parar de comer. E eu queria muito começar a fazer academia, só que daí entra com um outro problema, que é o problema do nome social, que agora essa semana que eu comecei a pegar mais firme nisso, mas eu comecei a ver a resistência que eu tinha em me apresentar com meu nome social, e eu não queria, tipo, começar a fazer academia dando meu nome antigo e depois ter que dar satisfação, que eu sou homem trans, então isso me broxou um pouco. O que eu comecei já faz mais ou menos 1 mês foi a fazer yoga, o que, apesar de falarem que depois de certa idade não se cresce, eu não perdi a esperança que tomando té e fazendo yoga eu vou crescer pelo menos 2 centímetros. Joguei na mão de Deus, então assim, mas independente de qualquer coisa, é uma forma de realizar exercício físico, me alongar.
e mesmo me ajudar a fazer um mindfulness para lidar com todo esse processo, porque eu tô fazendo a terapia, mas mesmo a terapia semanal, às vezes ela não dá conta de acompanhar todas essas mudanças que elas acontecem não só no nível físico, mas no nível de autopercepção e de local no mundo. Então, eu ainda tô tentando me adequar a isso. Mais alguma mudança, amor? Dá uma colinha aí. No rosto, acho que não. Por enquanto eu acho que é mais isso. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que no começo eu continuava tendo uma leitura feminina, as pessoas me tratavam no feminino. Aí mais ou menos depois do primeiro mês eu comecei a fazer a competição olímpica do revezamento de gênero. Por exemplo, se eu estava pesquisando algum produto em lojas, eu entrava na primeira loja, me chamavam de senhora, entrava na segunda, me chamavam de senhora, entrava na terceira, me chamavam de senhora, entrava na quarta, me chamavam de senhora. Então tava muito com revezamento, assim. E agora eu vejo que as pessoas me tratam mais no masculino. Eu acho que são pequenos detalhes, mas que eu não consigo ver direito o que mudou. Tipo, eu olho no espelho, eu sei que tá algo diferente, mas não sei exatamente o que. Mas acredito que dentro do próximo mês as mudanças já começam a acelerar. Agora, quanto às mudanças de vida. O que aconteceu? Eu caí num clichê psicológico e quando eu decidi me reconstruir como pessoa, eu decidi reformar a casa da minha mãe e me mudar pra lá. Eu decidi voltar pra lá por alguns motivos. Primeiro, por causa do custo de vida, de pagar um aluguel, que não estava fácil. Mas em segundo lugar, porque, igual eu disse no primeiro vídeo, eu vi em toda essa situação uma oportunidade de resolver coisas e refazer laços. E eu imaginei que voltando pra lá um tempo, eu poderia tentar reconstruir a relação com a minha mãe, que foi muito abalada durante a minha adolescência, na época quando eu me assumi como lésbica e tal, e eu quis voltar pra casa, até porque quando eu contei pra ela, ela pareceu que teve uma boa aceitação. Então eu comecei todo esse processo de mudança e existe algo de simbólico muito forte em você ficar em silêncio e fazendo reparos numa casa e construir o local que você vai morar, escolher as cores e lidar com os materiais, assim. E isso acabou ocupando muito do meu tempo também. Então esse também foi um dos motivos pelo qual eu não gravei o vídeo, porque mesmo quando eu tinha tempo eu estava cansado demais para parar e pensar no vídeo sobre isso. Aí, como eu disse, eu continuo fazendo a terapia, comecei a fazer yoga, comecei a ler vários livros de psicologia e tentar entender esse processo, tentar voltar em várias coisas mal resolvidas no meu passado, porque eu acho que a parte mais complicada da transição, mais do que as mudanças físicas, do que tomar hormônio, do que qualquer mudança corporal, é você ter que lidar com as pessoas. Essa mudança do nome é você chegar pra sua família e falar: olha, sabe toda a ideia que vocês tinham de mim? Joga fora, porque agora eu me reconstruí como uma nova pessoa. Como eu disse no primeiro vídeo, eu tomei a primeira dose no dia do meu aniversário. Foi numa terça-feira, eu tava na praia. E no final de semana eu fui comemorar o aniversário com a minha família. E antes disso eu tinha comentado com a minha mãe que eu tava querendo fazer algumas mudanças. Eu não virei pra ela e falei: olha mãe, eu sou um homem trans e esse é o meu nome social. Eu falei meio por cima, dei uma enrolada e ela entendeu mais ou menos o que eu queria dizer. E ela foi, comentou com a minha família, eu não sabia como ia ser a minha reação. E no dia do meu aniversário, minha madrinha esperou, tá sozinha comigo na cozinha, e veio falar comigo que ela tinha visto um documentário sobre pessoas trans, no Fantástico, e que ela entendia que ela, desde que eu era criança, ela percebia que tinha algo de diferente em mim, e que ela não estava surpresa, e que o importante era eu ser feliz. E eu fiquei muito surpreso com essa recepção, que quando eu falei com a minha mãe, ela não surtou nem nada, minha madrinha veio ali falar aquilo e todo mundo reagiu bem, e eu pensei que as coisas seriam super tranquilas. Só que daí aconteceu um problema. Nada aconteceu. Tipo, eu pensei que depois desse primeiro momento as pessoas iriam falar sobre isso, me perguntar, ia haver alguma mudança. E teve esse momento no meu aniversário e depois todo mundo começou a agir como se nada tivesse acontecido. Inclusive eu. E aí eu comecei a me deparar com várias coisas que eu achava que estavam bem resolvidas e não estavam.
Por exemplo, eu acreditava que eu era super desconstruidão e isentão nessa questão de estereótipos de gênero, e de repente eu me vi tendo sonhos de ansiedade, em que esse sonho eu tive há 2 semanas atrás, que eu ia fazer um dueto com a Catarina no Faustão e eu me olhava no espelho e eu tava de cabelo comprido e eu entrava em desespero, porque como assim eu tava de cabelo comprido, eu ia achar que eu era uma menina. E aí eu parei pra pensar como é absurdo, como eu ainda tô agarrado nessas ideias de cabelo curto é cabelo de menino, cabelo comprido é cabelo de menina, e essas coisas que são tão básicas e que eu pensei que eu já tinha resolvido lá atrás, estão voltando agora pra me assombrar. E o como também eu percebi essa dificuldade de falar. Porque eu achava que esse negócio de me tratarem pelo meu nome antigo tal, não me abalaria. E foi algo que começou a me abalar muito. Mas eu ficava bravo com as pessoas, porque continuavam me chamando pelo meu nome antigo, pelo meu nome de registro. Só que eu não tinha dito pra ninguém o meu nome social. Eu não tinha pedido pra ninguém começar a me chamar de André Vitor, de André ou de Vitor ou qualquer coisa do gênero. E isso pra mim me pirava, porque eu sabia que eu tava sendo injusto com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu queria que elas viessem falar comigo, achando que era obrigação delas fazer esse movimento, em vez de eu ir e colocar os meus limites. E foi só, tipo, 3, 4 dias atrás que eu decidi chegar pra minha mãe e falar: olha, eu mudei meu nome a partir de agora é André Vitor Erim. E até então eu tava ficando bravo com ela, porque ela continuava me chamando pelo meu nome de batismo, mas em momento nenhum eu tinha chegado pra dialogar com ela. E coisas que eu pensei que iam ser simples não estão sendo simples, e coisas que eu pensei que iam ser super complexas, no final acabam sendo mais simples, assim. Tipo, mesmo a aceitação da família, que eu pensei que o pessoal ia ficar super, que é isso, sabe? Nunca ouvi falar e não. Mas é um processo complicado, realmente. Eu não recomendo que ninguém faça por conta, compre testosterona paraguai e tome, porque é um processo que você precisa de auxílio psicológico, precisa de apoio, precisa confiar que a medicação que você tá tomando é boa, porque é algo que vai modificar profundamente o seu corpo, sabe? Eu tinha muito medo, assim, quando eu comecei a tomar T, de descobrir que toda a ideia que eu tinha de mim mesmo era uma mentira. Que, na verdade, eu era uma combinação eletromagnética ali de hormônios e sinapses e todo um misturadão, e que tomar um hormônio ia mudar totalmente quem eu era. E eu vejo que não. Isso foi uma das coisas que me deixou feliz. Ver que eu construí a minha personalidade, que eu passei por um processo de individuação e que foi um processo verdadeiro. Mas que algumas coisas, elas passam sim pelo crivo da matéria, pelo crivo do corpo físico. Igual eu falei, o meu tato mudou, então a forma como eu percebo o mundo, como eu percebo a temperatura, como eu percebo o toque das outras pessoas mudou, porque a minha pele mudou, o meu olfato mudou, a minha voz mudou. Eu tô muito triste porque eu não consigo mais fazer agudos. Tipo, tinha coisas que eu achei que eu super ia pirar e eu não tô pirando. E tinha coisas que eu achava que foda-se, igual eu falei que eu odiava a minha voz, e agora eu tô me batendo muito nisso. Eu super queria ter uma voz mais grossa, mas eu nunca parei pra pensar que isso me impediria de fazer agudos. Eu nem gostava de agudos, mas agora eles fazem falta. Eu acho que no final eu gostava de agudos. E eu não sei, mas é um pouco disso. Por mais absurdo que pareça, são as pequenas coisas que vão fazendo diferença. Porque é aquilo que tá no dia a dia, sabe? E me olhar no espelho e ver as diferenças ao mesmo tempo é excitante, mas é assustador, porque eu olho no espelho e eu não me reconheço muito bem, e às vezes eu demoro. Isso até pode ser um pouquinho de gatilho de despersonalização, só que isso não tem chegado a níveis patológicos. Mas é muito doido, cara, é doideira você olhar no espelho a cada dia e ver pequenas mudanças. É realmente uma nova adolescência. E fez realmente eu repensar a minha vida e ter um pouco mais de compaixão pela pessoa que eu fui, porque às vezes eu era tão duro pelas escolhas que eu fiz na adolescência, mas na adolescência eu nem tinha a maturidade que eu tenho hoje, e hoje mesmo com essa maturidade eu fico pirando com tantas mudanças que acontecem de uma vez. E como eu disse, o Decapoceron, né, que é o hormônio que eu uso, ele tem picos. Então, tipo, logo que eu faço a injeção, os 2 primeiros dias, sei lá, velho, parece que ligaram uma tomada no meu cu no 220. Eu fico super ligada e querendo trabalhar, e depois eu só fico querendo comer e dormir, engordando, assim. Então, são muitas coisas. Eu acho que esse processo ele tende a se equilibrar.
Tanto que eu fui pesquisar sobre a questão da cirurgia, da remoção das mamas, e aí só pode ser feito pelo menos depois de 1 ano, porque o hormônio ele demora um tempo para estabilizar. E eu ainda não sei como é que estão os meus ciclos femininos, se eu já parei de menstruar, se eu ainda vou menstruar. Da outra vez demorou 40 dias pra vir, e aí depois que veio ficou 10 dias, então totalmente desregulado. Então eu não sei como é que estão os meus níveis de estrogênio, não sei o que é o estrogênio ainda agindo, não sei o que é a testosterona, não sei o que é o problema por toda essa pressão psicológica que eu tô passando, tanto pela mudança de casa, mudança de nome, mudança de gênero, mudança de tudo, mudança de emprego. Então, realmente, de novo, eu pensei que eu ia passar impune pelo outono, mas aí tá de novo a vida me reduzindo a nada pra me dar a chance de eu me reconstruir, me refinar. E é isso, acredito eu. E aí, amor, você que convive comigo 24/7, suas considerações como companheira de homem trans, em transição. As minhas considerações sobre meu companheiro em homens trans. Não, é seu vídeo, é seu canal. Nada disso. Eu acho que é isso. Eu acho que não dá pra perceber mesmo essa confusão toda e esses paradoxos aí que você tá dizendo. Mas é isso, a gente tenta lidar, que uma hora passa e tudo se resolve. Pois é. Mas é isso, mas é uma loucura. Eu queria só fazer esse comentário nada a ver. Quando eu ainda tinha o meu perfil antigo, tinha uma menina lá, que ela não era minha amiga, mas que ela comentou falando, que ridículo essa galera que acha que dão hormônio pra frango ou pra boi pra engordar. Aí uma pessoa foi lá e falou, por que é ridículo dela? Porque o hormônio não faz efeito assim tão rápido. Eu falo, gente, se num ser humano o hormônio muda desse jeito, num frango... Então essa pessoa não entendia nada de hormônio. Gente, hormônio é uma coisa muito doida, cara. O hormônio é uma coisa que ele muda você. Não só o testosterona, estrogênio, mas tipo, pergunta pra alguém que tem hipo ou hipertiroidismo, o hormônio é uma coisa muito doida, assim. Ele pode fazer transformações muito rápidas no seu corpo. Então é doideira. É interessante, é uma experiência muito diferente. Dá medo. Mas ao mesmo tempo é o que eu digo, é excitante, é uma experiência única. Eu tive uma vivência como mulher, agora eu tô tendo uma experiência meio como intergênero, hermafrodita, assim. Que as pessoas elas ficam olhando muito pra minha cara. Mas devo dizer que a sociedade de modo geral é bem menos hostil e o diabo é bem menos feio do que se pinta. Eu não tô dizendo que não existe transfobia, não tô dizendo que não existe bolsominion e gente babaca, mas o que eu tô dizendo é que as pessoas, de modo geral, elas são receptivas, elas não chegam com 10 pedras na mão. Ou elas simplesmente ignoram, que pra mim também, foda-se. Não me agredindo, não vindo querer ditar como eu vivo minha vida. Aí também o que cada um pensa não é da minha conta. Mas, nesse sentido tem sido bacana, eu tenho tido um acolhimento muito maior do que eu pensei que eu teria por parte de amigos, de familiares e até de estranhos, de pessoas que acham interessante, que me elogiam pela minha coragem. Eu nem sei que coragem é essa, assim. E tem a babaquice também, é verdade, eu queria contar a história lá. Que, tipo, tinha uma colega minha que ela foi minha amiga 6 anos atrás, e a gente ficou 6 anos sem se falar. E aí, tipo, quando ela viu que eu ia transicionar, ela só veio falar um monte de merda pra mim, se achando no direito de falar que eu tava cometendo um erro, que eu tava sendo precipitado, que eu tava sofrendo lavagem cerebral por parte do patriarcado e não sei o que. E eu acho bacana se perguntar, porque o processo de transição hormonal ele é algo drástico. Então por isso que eu tive que passar por uma psicóloga, ter um laudo pra começar a fazer o tratamento, faço acompanhamento psicológico, tenho apoio de amigos. Eu acho que essa não deve ser uma decisão que uma pessoa toma por tomar. Inclusive, uma amiga veio falar comigo que ela tava pensando sobre esse processo e eu dei esse conselho pra ela. Dela dar um tempo, se perceber, porque realmente essa não é uma decisão que pode ser tomada de forma impensada. Mas, por favor, pessoas, não pensem que alguém que tomou essa decisão é uma simples vítima do patriarcado ou uma pessoa alienada ou que não sabe o que tá fazendo. Tipo, eu fui feminista radical durante muito tempo, eu entendo sobre as pressões sociais, é o que eu falei, eu tô me debatendo aqui e tô muito frustrada em perceber as minhas crenças limitantes com relação a gêneros que eu tenho até hoje. Mas a minha decisão não é idiota. Várias pessoas, elas
tomam atitudes de modificação corporal, fazer uma tatuagem, colocar o piercing, virar fisiculturista, o jeito que cada um se veste, ou mesmo tomar substâncias que vão alterar a sua consciência, sabe? Beber, fumar maconha, usar drogas. Então, as pessoas, elas constantemente estão tomando essas escolhas de fazerem mudanças psicológicas ou mudanças físicas. Então, eu acho que mesmo que houvesse uma abolição de gênero, talvez eu tomasse testosterona mesmo assim. Talvez não. Eu não tenho como saber porque eu não vivo nesse mundo da imaginação onde os gêneros foram abolidos. Mas foi uma decisão consciente e a testosterona, ela traz sim mudanças positivas pra mim. Talvez para outras pessoas essas mudanças não sejam, mas, por exemplo, o aumento da força física pra mim é algo muito relevante, que me faz muito feliz. Aumento de pelo corporal, talvez para algumas pessoas pudesse ser um horror, mas pra mim é uma coisa muito positiva e que me faz muito feliz. Então, a possibilidade de retirada dos seios, nesse momento da minha vida, é algo que me faz bem imaginar, é algo do meu corpo que não se enquadra bem na minha dinâmica. Isso não quer dizer que seios sejam bons ou ruins, então pessoas têm o direito de fazer modificações. E eu vejo também esse tapa na cara, porque quando eu era mais novo, eu julgava muito, essas mulheres colocam silicone superficiais, e eu tinha toda essa ideia negativa de quem faz cirurgia plástica, tipo uma cirurgia no nariz, no queixo, achando que a pessoa tinha que simplesmente se aceitar do jeito que ela era. E não necessariamente, eu acho que o processo de aceitação é um dos caminhos, mas a gente não é árvore, a gente pode se mover. Se você não gosta do lugar que você tá, você pode simplesmente mudar e se tornar aquilo que você quer. Então, os dois caminhos são válidos, tanto o caminho de você aprender a aceitar, tanto o caminho de você mudar o que você não gosta. E eu tentei os dois caminhos. Eu primeiro tentei fazer as pazes com quem eu era e depois avaliar o que eu queria mudar. Então não é uma coisa inconsequente, não é simplesmente porque, nossa, eu me sinto tão oprimido pela sociedade que eu preciso fazer algo que vai foder meu corpo. Não, eu li os efeitos colaterais. Testosterona não é esse diabo que pintam, sabe? A não ser que você tome numa dosagem muito grande, não é algo que vai acabar com o seu fígado, acabar com a sua vida. Então, por favor, não tratem pessoas que tomam essa ou qualquer decisão como idiotas. Eu acho que se você é um amigo próximo, vale a pena conversar, ver se a pessoa está tomando uma decisão consciente ou não. Mas caso a decisão seja consciente, apoie. O que eu mais sinto falta, de modo geral, é o apoio. Porque simplesmente falar que aceita, mas dá foda-se, fingir que nada acontece, ou me julgar, tem um monte. Mas poucas pessoas realmente apoiam e acreditam na minha capacidade de tomar uma decisão consciente e de estar feliz com essa decisão. Então acho que é isso. Espero que não tenha ficado um vídeo nem muito longo, nem muito confuso. E que eu não tenha falado muita besteira. Você responde dúvidas? Que dúvida? Não sei, vai que alguém tem alguma dúvida. Respondo. Ou então a pessoa pode fazer a pergunta, se eu não quiser resolver e responder, eu ignoro. Sua cara. Sei lá, cara. Joga no Google. Dá tchau, vai. Tchau. Aperta o olho, aperta o olho. Isso, lindo. Tá gravando, né? Eu tô. Gravando. Sério? Tá gravando. Pô, não pode fazer isso. André da depressão. Eu ficava olhando no espelho, procurando qualquer pequena... Não tem graça.